capítulo 11 da Carta aos Hebreus, ele é intitulado por muitos como a Galeria de Honra. Exemplos do Antigo Testamento de fé e daqueles que se entregaram por completo a Deus. Inicialmente, o apóstolo escreve que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Ele diz que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos, o apóstolo escreve, que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível passa a existir ou veio a existir das coisas que não aparecem. Ele passa então a falar de uma galeria de honra, de nomes, de exemplos, começando por Abel, onde diz que Abel oferece a Deus maior e mais excelente sacrifício do que Caim pelo testemunho, ou obteve um testemunho de ser justo, de ter agradado, recebido a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e diz que por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. O apóstolo ainda escreve sobre Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, diz que não foi achado porque Deus o trasladara, visto que, ou pois, ele obteve, ou por ter havido agradado a Deus antes da sua transladação. E ele diz ainda no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que de quem se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe e que ele é galardoador, ou se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele fala também dos patriarcas, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ele nem mesmo sabia para onde ia. Ele diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, em terra alheia. Ele ainda menciona Isaac, Jacó, e segue uma multidão de exemplos e de pessoas, dizendo que todos estes morreram na fé sem ter obtido, contudo, a promessa. Mas vendo-as de longe, eles saudaram-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos ou forasteiros na terra. O apóstolo ainda, ele diz, fala de Moisés, fala de José, dos israelitas em Canaã, e ele faz uma pergunta importante. E que mais direi? O que mais eu vou falar? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e aí ele inclui todos os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E diz que mulheres receberam seus mortos, que ressuscitaram. Diz mais ainda, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Ele fala que tudo isso, foram torturados, foram cerrados pelo meio. Ele fala tudo isso para obter uma superior ressurreição. Foram apedrejados, como mencionei, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, e ele fala homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, ele diz, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido uma coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha que mensagem maravilhosa, né? Então o apóstolo aplica para os seus dias, ele fala dessa galeria de honra de homens e mulheres que venceram através da fé, mas
ele menciona que faltaria tempo para mencionar todos eles, e diz que todos esses morreram na fé, sem obter a concretização da promessa, para que eles sem nós não fossem então condecorados, recebessem então a concretização final. O apóstolo aplica para os seus dias, e nós também podemos trazer a aplicação para os nossos dias. Desde Abel até o último, quem sabe, a ser morto ou morrer antes da volta de Jesus, quando Cristo voltar e trazer consigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Que a graça de Deus nos alcance mais uma vez nesse dia.